Alguém vai introduzir? Então, boa noite, gente. Eu sou a Gabriela, vice-presidente da Liga, e nós da Latiscar estamos muito felizes com esse nosso segundo evento, em poder ver a Liga crescendo, né, atingindo outras pessoas, não só da Unifesp, que acho que esse é um dos nossos maiores vontades. E eu gostaria de agradecer aos palestrantes por toparem e conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema da hemodiálise e a perspectiva emocional do paciente renal crônico, que são temas muito importantes que a gente acaba não vendo tanto na graduação, ou até não vendo, né, muitas vezes. Então, aproveitem para tirar as dúvidas, e obrigada pela presença de vocês, e o pessoal vai se apresentar também. Bom, gente, boa noite. Desculpa, Thaís. Não, fica à vontade. Eu sou a Bárbara, sou presidente da Liga. Quero agradecer demais a Thaís e a Alessandra por estarem aqui. Foi um contato da Larissa e foi muito interessante quando ela veio com essa ideia para a gente dessa live para a Liga, que a gente falou, nossa, a gente nunca nem imaginou falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que não é que a gente não conhece alguém que faça e aí a gente não vai procurar. É que a gente nunca nem tinha ouvido falar, então como que a gente ia fazer uma live sobre isso? E aí foi muito interessante quando a Larissa trouxe isso pra gente e apresentou vocês, falou, não, elas são muito boas. A gente falou, nossa, que legal, então vai agregar bastante. Faço minhas as palavras da Gabi, então aproveitem bastante a live, mandem perguntas aí no chat. E muito obrigada de novo por vocês duas estarem participando. Boa noite, gente. Meu nome é Natália e eu faço parte da coordenação de ensino da Liga. E também estou muito feliz e muito animada com a palestra. Espero que todo mundo goste, assim como eu já estou gostando. Boa noite, eu sou a Daniele e eu sou a tesoureira da Liga. E eu também queria agradecer muito a todos os presentes aqui, principalmente a palestrante. E eu espero que todos possam aproveitar também esse encontro. Olá, boa noite. Eu sou a Karen, eu sou da Secretaria da Liga. Estou muito feliz pela presença de todos. É um evento que tem bastante gente dessa vez, a gente já fez uma vez. Espero que vocês gostem e consigam estar nas próximas vezes que nós realizarmos outros eventos. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite, eu sou o Wellington, sou da diretoria de comunicação da Liga. Eu fico muito feliz, agradeço os palestrantes, né, por trazer esse tema tão importante e agregar no nosso conhecimento, e espero que vocês aproveitem. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alberto, sou da coordenação adjunta. Espero que todos aproveitem bastante o encontro de hoje, tire todas essas dúvidas. E muito obrigado pela Thaís e a Alessandra, né, pela oportunidade. Obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Giovana, eu sou diretora de extensão da Liga. Eu quero falar que é uma honra, né, ter esse encontro interprofissional. É uma coisa que o nosso campus visa muito, né, essa pegada mais interprofissional. Então, acho que a gente tem muito a aprender com a Thaís e com a Alessandra hoje, de áreas que trabalham em comunidade, né. Então, espero que seja um encontro proveitoso para todos nós. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, gente. Eu sou a Larissa Aguiar, eu sou diretora de pesquisa da Liga. Eu vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho para vocês da Thaís. Desejo que vocês que aproveitem bastante o evento, sejam muito bem-vindos. Foi feito com muito carinho. E vamos lá, no assunto de hoje, a gente vai receber a Thaís Botassin. Ela é formada em fisioterapia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especialista em fisioterapia cardiovascular pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também vamos ter a participação da psicóloga Alessandra, que vai falar um pouquinho para a gente da perspectiva emocional do paciente renal crônico. Tá bom, Thaís? Está com você. Gente, boa noite a todos. Bom, eu acho que eu estou mega motivada
apresentar e falar um pouquinho para vocês em relação a essa área que eu tenho muita afeição. E eu aproveito para agradecer a todos vocês, né, pelo convite, né, da Liga Acadêmica de Cardiorrespiratória, né, da Liga Acadêmica de Fisioterapia, né, da Unifesp. E eu gostaria de parabenizar, ao mesmo tempo, por esse evento que vocês estão organizando. Ontem eu estava conversando um pouquinho com a Larissa, né, que é, por sinal, super simpática, assim como todos vocês da Liga, que na minha faculdade eu não tive um evento similar, e eu vejo com muitos bons olhos, né, e é algo motivador que vocês estão fazendo, porque vocês estão buscando conhecimento, né, e vocês estão levando conhecimento. Então, essa união, né, da fisioterapia, ela é muito importante, e é importante a gente criar isso na nossa graduação e a gente levar, né, conforme a atuação na nossa profissão. Para aproveitar um pouquinho o gancho, né, de algumas perguntas que foram feitas na enquete por vocês, como eu acabei me inserindo nessa área de fisioterapia na hemodiálise, na verdade, eu vim do Rio de Janeiro, foi o local que eu fiz residência, fisioterapia cardiovascular, né, e por lá mesmo eu fiquei como supervisora, né, no local que eu fiz a residência. Eu atuava no pré- e pós-operatório cirurgia cardíaca, e eu recebi o convite para atuar na área de fisioterapia na hemodiálise, né. Então, essa especialização, ela me deu uma certa, eu diria que confiança, e eu tomei como desafio conhecer, na verdade, esse público, né, esses pacientes que fazem hemodiálise. Ao mesmo tempo, a gente foi convidado, né, eu e outro fisioterapeuta, Luiz Medina, a implementar um serviço de fisioterapia. A gente sabe que a fisioterapia, né, não é comum e nem obrigatoriedade, né, ter em todos os centros de hemodiálise, o que é uma pena, não é reconhecido ainda pelo CREFITO, mas eu espero que futuramente seja. E é uma área extremamente importante, a gente tem um papel, cara, muito incrível nessa área, e eu vou compartilhar um pouquinho para vocês. Bom, então vamos começar. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vai lá, só um minutinho. Vamos ver se dá certo. Tá dando para ver, Larissa? tá, Thaís? Oi? Tá dando para ver certinho. Tá dando para ver certinho? Ok. Então, vamos começar. Bom, qual que foi a minha percepção quando eu entrei no centro de hemodiálise, né? Eu percebi que esses pacientes, né, o que é algo muito normal, tinham muitas dúvidas, né? E aí eu associo a isso a falta, talvez, o que é desconhecido, né? A falta de familiarização com o nosso rim, a sua fisiologia, né? Por que eu tô falando isso, né? Quando a gente fala assim, fulano teve um infarto, né? Fulano fez uma ponte. A gente já tem uma certa familiaridade, a gente já sabe que o paciente teve uma complicação voltada para o coração. Então, já está tudo muito bem descrito que você pode, né, que você deve fazer atividade física, né, para prevenir o risco cardiovascular, que você tem que se alimentar bem. Então, você tem uma familiaridade com o órgão, né, e o seu tratamento, as suas complicações, que para muitas pessoas, eu diria que para a maioria, não tem com o rim, né? Então, assim, eu associaria um pouco da falta de familiaridade, né? Que quando você recebe, por exemplo, que você tem uma alteraçãozinha renal, né? Você se questiona, e tem muitas perguntinhas, né? Sobre dúvidas voltadas para as questões renais, né? E aí é bem interessante, né? Quando a gente volta um pouquinho para a fisioterapia, né? Eu tive a oportunidade de conversar com esses pacientes e criar um vínculo de amizade. Eu chego para eles e pergunto: você sabe o papel da fisioterapia na hemodiálise? Você conhece a fisioterapia na hemodiálise? E a maioria dos pacientes falam que não. E aí, olha que interessante, né? E aí eles começam a surgir algumas dúvidas, por exemplo, Thaís, eu posso fazer atividade física, né? Quando esses pacientes, por exemplo, começam diria, passar por uma fase de estadiamento mais grave ou necessitarem de hemodiálise. Eu posso fazer atividade física? Eu posso fazer exercício com braço com da FAV, né? Pensando depois da hemodiálise. Olha, meu médico disse que eu não posso pegar peso, no máximo 5 quilos. Mas é sério, eu posso fazer exercício durante a hemodiálise?
E aí são dúvidas, na verdade, que são dúvidas normais, e aí é o ponto que nós fisioterapeutas, né, a gente consegue abordar, né, e fazer uma fisioterapia de uma forma mais assertiva e mostrar para esse paciente que sim, você pode fazer atividade física, sim, você pode trabalhar o seu membro com FAV, né, interdiálise, mas com uma prescrição, eu diria, mais assertiva da fisioterapia, né, a gente que faz essa prescrição do tanto de intensidade, eu, pelo menos, desconheço a quantidade de peso que você, não tem nada descrito na literatura, o quanto de peso você pode colocar nesse membro. Eu falo, você pode sim fazer exercício durante a hemodiálise, e aí você começa, né, a plantar uma sementinha do bem para esse paciente, né, e ele começa a visualizar a melhora conforme ele vai tomando conhecimento de todos os parâmetros que englobam uma doença renal crônica. Bom, só para pincelar, na verdade, vocês já tiveram fisiologia renal, né, eu imagino, só para a gente ter noção do quão importante é o nosso rim. Por quê? O nosso rim, ele está relacionado com a regulação da pressão arterial. Então, não sei se vocês lembram, mas aquele processo de homeostasia a longo prazo, né, quando a gente fala do sistema renina-angiotensina, quem produz a renina é o nosso rim, tá, que é a regulação da pressão a curto prazo. Ele está relacionado com a regulação do equilíbrio ácido-base, então, se nosso organismo está tendendo para uma acidose, o que ele faz? Ele vai buscar excretar os marcadores inflamatórios, mais ácidos, o H+, ele produz a eritropoetina, que é um hormônio que está relacionado com a produção de hemácia. Ele ativa a vitamina D, que está relacionado com a reabsorção do cálcio no nosso intestino, que é conhecido como também calcitriol. Né? Ele participa do processo de gliconeogênese, que é a formação de glicose. Cara, a glicose é fonte de energia, né? Dela você gera o quê? ATP. Então, o nosso rim, ele é muito importante. E aí, quando a gente fala de uma condição, né, de doença renal crônica, né, como que a gente define? Na verdade, é uma normalidade que você tem na estrutura renal, que pode vir associada ou não com alteração da função. E essas alterações, elas precisam permanecer por mais de 3 meses e tem que ter implicações para a saúde. E aí, enfim, e aí você tem um estadiamento de gravidade, eu utilizei o CADIGO, né, que é na verdade, é uma diretriz de um tratamento voltado para essa população renal, né, e aí ele vai pincelando cada etapa do estadiamento, que refere o quê? Estadiamento são os níveis de gravidade. No último estadiamento, a gente tem o quê? Uma taxa de filtração glomerular menor que 15, que remete gravidade, que pode vir associada a proteinúria ou não. Enfim, vou explicar um pouquinho melhor. Então, eu falei com vocês, né, você precisa ter uma alteração tanto estrutural, que pode vir associada ou não a um dano funcional. Os danos estruturais, como que a gente identifica, né, na clínica médica? Você pode utilizar os marcadores de lesão. Então, por exemplo, albuminúria, que é albumina na urina. Então, assim, o nosso rim, ele não excreta proteína. Se ele excretar, é uma coisa muito pouca e fisiológica, tá? Hematura, a gente pode ter sangue na urina? Não, a gente não pode. Piúria, excesso de leucócitos, pode estar relacionado com alguma infecção. Essas lesões estruturais, né, tirando os marcadores inflamatórios, você pode avaliar através de um exame de imagem ou pela biópsia renal. Quando a gente fala de taxa de dano funcional, a gente está relacionando com a taxa de filtração glomerular. Ou seja, a gente utiliza a creatinina sérica, que está no nosso sangue, né, e a gente utiliza o clearance de creatina, que é o que a gente encontra na urina. Então, eles pegam esses dois marcadores e eles quantificam no período de 24 horas, né, jogam num cálculo, né, e aí eles conseguem quantificar ou estimar a taxa de filtração glomerular desse paciente, ok? Bom, e aí quais são os fatores de risco, né, que podem levar a uma doença renal crônica ou pode levar também à progressão da doença renal crônica? São fatores de riscos que você também encontra, né, quando a gente fala de cardio, então hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, idosos, né, acima de 60 anos, histórico familiar, obesidade, tabagismo,
e medicamentos nefrotóxicos. E além desses fatores de riscos que você encontra na cardio, esses pacientes, eles apresentam, por exemplo, algumas alterações que podem acelerar a progressão da doença renal crônica. Por exemplo, excesso de potássio, excesso de sódio, excesso de fósforo. Gente, excesso de potássio, o que você pode gerar quando você tem excesso? Pode ter arritmias. Então, problemas renais também podem levar a problemas cardiovasculares. Tá? Calcificação, excesso de cálcio no sangue pode levar a calcificação de válvulas cardíacas, né? Pode evoluir para uma aterosclerose, enfim. E aí, aproveitando o gancho de mais uma das perguntinhas da enquete, né, quais são as causas que levam à falência renal, né? As principais causas é diabetes e hipertensão, tá? Mas aí a gente também tem glomerulonefrites, que é a inflamação do glomérulo, a gente tem rins policísticos, né, que são cistos renais. Se você tem uma alteração nesse trato urinário, você pode evoluir também para alguma alteração renal. Mas, assim, o que a gente tem que fixar na cabeça? Que as principais comorbidades que podem levar é a diabetes e hipertensão. Então, por isso, gente, é extremamente importante a gente levar a sério nessas duas comorbidades. Porque, além de questões renais, a gente também tem as patologias cardíacas. E aí, voltando, então, para o estadiamento, né, quando esse paciente, né, pensando já em um grau avançado, quando que esse paciente precisa, né, usufruir de um tratamento que a gente chama de terapia renal substitutiva, né? Quando esse paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 15, ou seja, é uma taxa muito baixa. Mas ela só isolada serve para a gente prescrever ou indicar a terapia renal substitutiva? Não. Esse paciente, ele precisa ter complicações que não são responsivas ao tratamento clínico empregado. Então, por exemplo, esse paciente, ele chega para você muito hipervolêmico. Ele não está eliminando líquido, ele está todo inchado, demasiado. O que isso leva? A hipertensão. Esse paciente não responde a medicamento à hipertensão, né? Ele tem excesso de ureia, e aí isso provoca náuseas, vômitos. Então, é um paciente que não é responsivo a um tratamento clínico, que tem comprometimento da qualidade de vida e do seu estado nutricional, porque todos esses marcadores inflamatórios que estão presentes em quem tem alguma alteração renal, pode também levar à desnutrição, porque inibe a síntese proteica, né? E a gente tem uma cascata de eventos. Bom, e aí quais são as modalidades, então, que a gente pode utilizar de tratamento? Eu imagino que vocês conheçam viram com mais frequência, principalmente, vocês vão passar pelo estágio ainda, né? Mas na UTI, vocês podem vir a ver as máquinas de hemodiálise, que a gente chama hemodiálise convencional, que é o que eu tenho mais experiência prática, né, que é o que eu atuo na clínica Nefrostar. Para quem não conhece, eu trabalho na clínica Nefrostar aqui em Alphaville. A gente tem a diálise peritoneal, também é uma modalidade. Então, o que acontece? É um catéterzinho que você coloca na cavidade peritoneal desse paciente, você coloca uma substância que a gente chama de dialisato, que contém substâncias ácidas e básicas, para gerar uma diferença de pressão e você ter a difusão. E aí, esse líquido, ele sai por outra via, tá? E a gente tem o transplante renal. O interessante do transplante renal, que é algo que a gente tem que ter em mente, e os nossos pacientes, eles também têm e sabem disso, é que o transplante renal, ele não é uma cura, né? O transplante renal também é um tratamento, ou seja, você vai continuar tomando medicamentos, você vai ter algumas restrições alimentares, então você continua cuidando do seu corpo. Em relação à hemodiálise, né, falando um pouco assim do básico, o que acontece? Aqui, na verdade, é a máquina de hemodiafiltração, eu vou explicar para vocês de forma sucinta a diferença da convencional, mas assim, o que a gente tem que saber de básico, né? A gente tem um filtro, certo? Esse filtro, ele vai receber o sangue do paciente, né? Esse sangue vai passar por uma membrana semipermeável que está dentro desse filtro aqui, são várias membraninhas, e aí ele também recebe uma solução de diálise, que é o dialisato, né? Que entra por essa região aqui, a gente tem 2 caninhos aqui, tá vendo? Que são substâncias contendo
uma substância também ácida e básica, né, que vai gerar a diferença de pressão, né, e vai permitir o quê? A difusão. Então, toda máquina convencional, ela faz um processo que a gente chama de difusão. O que a hemodiafiltração faz de diferença? É uma máquina muito mais avançada em questão de tecnologia. Além de fazer a difusão, essa máquina faz o que a gente chama de convecção. Ou seja, acontece um aumento de pressão dentro desse filtro, que vai permitir com que abra os poros, permitindo a saída de moléculas maiores. Ou seja, esses pacientes, é como se você fizesse um arraste maior de moléculas inflamatórias. Então, esse paciente, ele sai da hemodiálise menos inflamado. Essa máquina, ela tem um efeito cardioprotetor, né? Enfim, e aí permite que o paciente, ele tenha o quê? Uma estabilidade maior, tá? Porque ela consegue retirar moléculas maiores e mais inflamadas. E também permite, assim, que por exemplo, alguns hormônios, como a eritropoetina, que é produzida pelo rim, tem uma atuação melhor dentro do organismo, porque o meio está menos inflamado, certo? E aí eu vou só reproduzir aqui o videozinho. Então, a gente tem o sangue, né, saindo do paciente, ele passa por uma válvula de pressão, ou seja, a gente tem uma avaliação tanto da pressão arterial quanto da pressão venosa saindo desse paciente, e você tem um valor de normalidade, né, justamente para você identificar se esse fluxo está legal ou não, se está entrando e saindo de forma legal ou não para o paciente. Então, assim, é uma máquina extremamente inteligente. E aí o sangue passa pela bomba, certo? Chega ao filtro, onde passa por processo de difusão e convecção, retorna pelo paciente, ele passa por um cata-bolhas, né, para a gente, não chegar a esse paciente evoluir com algo mais grave, e retorna ao paciente. E aí, quais são as vias, então, de saída, né, de sangue desse paciente? A gente tem dois meios, né, a gente tem as fístulas arteriovenosas, que eu imagino que vocês já visualizaram também, que nada mais é do que uma anastomose entre uma veia e uma artéria, tá? E a gente também tem um catéter, né? O catéter, ele pode ser de curta ou longa permanência. Quando a gente fala de longa permanência, porque esse catéter, ele tem um filtrozinho, que quando você tira o circuito da máquina de hemodiálise, ele fecha, reduzindo a chance de infecção. Mas, dentro da prática clínica, o que a gente orienta? Que o paciente opte por fazer uma fístula arteriovenosa, o que reduz a chance de infecção. Então, toda a sessão desse paciente, ele vai funcionar, né, a agulha na veia, e ao final da hemodiálise, ele retira essa agulha, né, ao final do processo, e ele está com o braço dele todo fechadinho, diferente do catéter, né, que tem uma parte que é exteriorizada. Então, quando o paciente está com catéter, ele tem algumas restrições, por exemplo, na intenção de reduzir a chance de infecção, pular na piscina, ir para a praia, ele não pode entrar na água, a gente orienta, né? Para tomar banho, não pode molhar, enfim. E aí tem alguns critérios também, que alguns pacientes precisam ficar com catéter, mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu posso ir um pouquinho mais a fundo. Mas são basicamente essas duas vias, ok? Bom, e a gente tem complicações, né, e mais uma enquetezinha perguntada por vocês, né, quais são as principais complicações desses pacientes? A gente sabe que eles são, por conta de toda a fisiopatologia, a gente fala que são pacientes que ficam muito inflamados, né, que tem um desequilíbrio ácido-base, que tem distúrbios eletrolíticos, igual eu falei com você, às vezes às vezes não, né? Quando o paciente está no processo de hemodiálise, ele tem retenção de potássio, de sódio, de fósforo, entre outras substâncias mais. Tem uma desnutrição energética proteica pela inibição da síntese de proteína. Tem uma alteração no metabolismo mineral e ósseo, né? Uma das coisas é a não ativação da vitamina D e a falta de reabsorção de cálcio. Anemia pela redução da eritropoetina. Pode ter complicações cardiovasculares decorrentes de vários fatores também. Isso tudo repercute, né, fisicamente no paciente, que pode evoluir com desnutrição, caquexia, fadiga, perda de força e massa muscular,
uma associação, né, de perda de força, massa e funcionalidade que leva a uma sarcopenia. Então, se você puxa as evidências, você vai ver que sempre tem uma porcentagem de pacientes que são sarcopênicos, tá? Isso remete também à fragilidade dessa população. E aqui só para, na verdade, um exemplo, né, de um ciclo que acontece, né, nesses pacientes, como eu falei com vocês. Por exemplo, o rim, né, ele está relacionado com a ativação, né, da vitamina D. E aí, quando você tem um meio, que você tem muito fosfato, né, que você tem muitos marcadores inflamatórios, eles inibem essa ação, essa enzima que é produzida pelo rim, que converte a forma inativa da vitamina D em formato ativo. E aí você deixa de absorver cálcio, né, pelo intestino. Só que o nosso organismo, ele não tem só uma via, né, existem outras vias que trabalham junto. E aí, o que acontece? Ele vai ativar um hormônio que a gente chama de paratormônio. O paratormônio subentende que, né, tá faltando cálcio no meu sangue. E aí, o que ele faz? Ele ativa o osteoclasto, que vai tirar o quê? O cálcio dos nossos ossos. Então, você começa um processo de desmineralização óssea. E esse excesso de cálcio vai para onde? Né? Além de levar a desnutrição, né, porque você está tirando o cálcio dos ossos, você pode levar uma calcificação valvar ou vascular. Então, assim, só para vocês entenderem que realmente tem uma cascata e que tem ligação todas essas questões que a gente está falando. E aí, quando a gente volta um pouquinho para a nossa ossada também, né, falando de músculo, todos esses marcadores, né, além dos inflamatórios que eu já falei, mas as alterações de apetite, restrições alimentares, a resistência à insulina, o próprio sedentarismo faz com que você tenha uma perda de massa muscular, que pode estar associada ou não à perda de força muscular. Eles não têm relação direta, né, mas podem estar associados também. E se você entra na literatura, você tem bem consolidado sobre a perda de massa e força desses pacientes e, consequentemente, sarcopenia. Bom, pensando em todos esses fatores que a gente falou, um dos outros objetivos que a gente pensa em avaliar força e massa e tratar isso é que a força muscular, assim como a massa, mas a força muscular mais, ela tem forte associação com a mortalidade. Então, esse estudo que avaliou mais de 300 pacientes por 48 meses, né, ele categorizou esses pacientes que fazem hemodiálise entre pacientes que tinham sarcopenia, fraqueza muscular e perda de massa muscular, com a chance de sobrevida, e eles observaram que esses pacientes que tinham essas perdas, né, principalmente a sarcopenia, tinham uma sobrevida menor, né, quando comparado com indivíduos que tinham uma força muscular apropriada. E também, né, a gente tem uma redução da capacidade funcional. Então, quando a gente faz uma comparação com o grupo controle, aqui foram 90 pacientes que foram avaliados de hemodiálise e 140 de um estudo controle, eles observaram que também essa população, que é a linha sem ser tracejada, houve uma redução também da capacidade funcional desses pacientes. Bom, e aí eu pergunto para vocês, né, sabendo disso tudo, né, de uma forma sucinta, a fisioterapia é ou não importante no centro de hemodiálise? A gente tem um papel importante ou não, né? E aí, pensando nisso, nós, como fisioterapeutas, a gente pode lançar a mão de vários recursos, né, para a gente conseguir quantificar essas variáveis e fazer uma reabilitação de uma forma mais individualizada e assertiva, né, para esse paciente. Então, você consegue quantificar, por exemplo, além de fazer a anamnese, colher história e tudo mais, você consegue quantificar a força muscular, e aí eu vou trazer um pouquinho da minha vivência prática de coisas que a gente faz lá. Você consegue quantificar a força muscular através do dinamômetro palmar, né? Você pode utilizar o MRC também, caso você não tenha, mas o dinamômetro, ele é bem descrito na literatura, você tem parâmetros de normalidade, que você pode utilizar como comparativo, né, da sua população. Você consegue quantificar a massa muscular. Aqui a gente estava avaliando o quadríceps, né? A gente fez algumas avaliações desses pacientes, então a gente consegue quantificar através do ultrassom. É muito utilizado na terapia intensiva para você ver, por exemplo, né, uma das musculaturas avaliadas é o quadríceps. Se você tem redução
né, da espessura de acordo com o tempo de internação e a mobilidade no leito, né? É muito mais utilizado nesses centros de terapia intensiva. Mas você também é um recurso que você pode lançar a mão para quantificar também. Além disso, a gente tem a bioimpedância, que é muito utilizada pela nutrição. Então, a gente consegue, e essa bioimpedância ela é muito bacana, porque além de quantificar a massa muscular e massa, enfim, massa, tecido adiposo, gordura e tudo mais, ela consegue quantificar o quanto de líquido extracelular esses pacientes apresentam, né? Ela calcula o peso seco e ela quantifica, né, o peso seco, e quando esse paciente ele tem um ganho interdiálise, pelo peso seco você já fica sabendo quanto você precisa tirar, além do peso seco. Então, a gente usa também a bioimpedância, né, para a gente quantificar a massa muscular desses pacientes. Teste de funcionalidade, se você não dispõe de um teste ergométrico, que é padrão ouro, né, que é sensacional, você pode utilizar testes submáximos também. Então, a gente tem o teste do degrau de 4 minutos e o teste de caminhada de 6 minutos. Inclusive, vocês podem utilizar a frequência cardíaca dos testes, né, para calcular a frequência cardíaca alvo desses pacientes. Você pode quantificar a força muscular também, pensando que esses pacientes não são só renais, né? Então, existem pacientes que têm PPOC, né, com um GOLD um pouquinho avançado. Então, a gente não tem esse parâmetro de avaliação, mas a gente pretende também. E aí você pode utilizar o manovacômetro para avaliar e tratar com threshold ou power briefing, o que vocês acharam mais conveniente na prática clínica. E a gente também, né, em conjunto com a psicologia, mas nós, a fisioterapia, é muito importante a gente também aplicar questionários de qualidade de vida. A gente não pode visualizar o paciente só como um músculo, né, só função. A gente tem que entender, abranger ele em todos os aspectos, entender o porquê que ele quer ter ganhos com a fisioterapia, né. Esse paciente, geralmente, ele se queixa de cansaço. Esse paciente, ele quer brincar mais com o filho, sem se cansar. Eu estou te falando isso porque foi um dos questionamentos de um dos meus pacientes também. Eu não consigo brincar com meu filho que eu canso, né? E é muito bom você também entender de forma mais individualizada quais são os objetivos do seu paciente, para, de fato, você conseguir prescrever condutas fisioterapêuticas mais direcionadas. Bom, e aí a gente planta a sementinha, né, e a gente gosta de colher frutos, né, e aí quando você puxa na literatura, a literatura traz sobre os benefícios da fisioterapia, né, esse estudo, por exemplo, ele pegou um grupo, né, fez o treinamento muscular inspiratório com esse grupo, pegou um outro grupo, fez um treinamento funcional, e pegou um outro grupo e comparou esses dois. O que eles observaram? Que só o treinamento muscular inspiratório por si só já foi suficiente para ter ganhos na PI máxima desse paciente e na capacidade funcional, assim como os outros também tiveram ganhos, né? E aí, também, é que quando esses pacientes passam por uma sessões de fisioterapia intradiárias, eles têm melhora no teste funcional, eles têm melhora da força. Quando comparado, né, com a redução dos marcadores inflamatórios, a gente consegue atenuar esses marcadores inflamatórios e melhorar a eficácia da HD. Bom, e aí agora eu vou trazer um pouquinho sobre algumas fotinhas e uns vídeos sobre a minha prática clínica, a minha e do Luiz Medina, que é o fisioterapeuta que me acompanha. Todos esses pacientes assinaram um termo, tá livre, esclarecido para liberação de imagens. Só trazendo de uma forma abrangente, né, os objetivos da fisioterapia, né, não pensando na individualidade, mas como um todo, a gente tem como objetivo melhorar o controle pressórico desses pacientes, ganhar massa, força muscular, tudo que vocês já sabem, né, ganho de condicionamento cardiorrespiratório, reduzir o risco cardiovascular e melhorar a sua qualidade de vida. Bom, e aí, antes, né, de qualquer sessão de fisioterapia, é importante que você conheça o seu paciente, né? Quando você está dentro de uma clínica, né, além de você conhecer o seu paciente, você acaba criando um vínculo de amizade com ele. Então, você, de fato, conhece a clínica do paciente, quais pacientes têm mais tendência a ter hipotensão, quais têm mais tendência a ter hipertensão, que geralmente que tem cãibra. Então, assim, é bom você ter um conhecimento prévio,
né, do seu paciente, e principalmente você fazer uma avaliação, mesmo que rápida, anterior à sua sessão, né, fazer uma avaliação hemodinâmica, né, indiretamente a respiratória, para você, na verdade, dar início às suas condutas de forma mais segura, porque você tem que saber também e ter um feeling para identificar complicações que podem vir a acontecer durante a sua sessão de hemodiálise. Então, quais são as complicações que são mais comuns de você visualizar? Por exemplo, a hipotensão, né? Geralmente, quando puxa muito fluxo da máquina de hemodiálise, esses pacientes podem ficar hipotensos, isso pode levar a náuseas, vômitos, convulsão. O inverso também, eles podem ter hipertensão, às vezes porque eles chegam muito hipervolêmicos. Cãibra também é comum, porque você tem um arraste de fluxo sanguíneo, e quando você seca esse músculo, a chance de você ter cãibra também é muito grande. Dor torácica, que, gente, demonstra gravidade, né? Hipoglicemia. Então, por exemplo, tem alguns pacientes que têm uma taxa muito baixa de glicemia. Então, a gente sempre, a equipe técnica de enfermagem, elas têm uma clínica muito boa, né? Então, elas têm uma avaliação muito eficaz e elas sempre colhem a glicemia desses pacientes. Então, é importante você conhecer aqueles pacientes que tenham, por exemplo, chance de ter uma queda glicêmica, para você não submeter esse paciente a um esforço, né, e, enfim, evoluir de uma forma desagradável, tá? Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho da minha vivência prática. A gente sempre a gente costuma fazer um aquecimento, né, e aí a gente procede com treinamento aeróbico e anaeróbico, e a ordem, na verdade, fica a critério do fisioterapeuta. Bom, em relação ao treinamento muscular, a gente costuma utilizar carga com esses pacientes sempre que possível. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo treinamento da musculoflexora de quadril, né, subsequente, flexores de ombro. Esse paciente, na verdade, foi pela primeira vez que a gente colocou, a gente transferiu esse paciente, né, colocou ele de pé. Foi nossa primeira prática em relação ao treino desses pacientes em posturas mais elevadas. Aqui ele está fazendo agachamento no lateral. E eu imagino que vocês devam estar se perguntando, na verdade, curiosos, né? Assim, por que a gente tira, na verdade, por a gente estar tirando esses pacientes da poltrona, né? Isso desperta uma curiosidade, porque na verdade, é comum você não ter isso como vivência prática em outros centros de hemodiálise. Mas, assim, a gente consegue reabilitar esses pacientes, não são todos, tá? Claro que a gente só transfere esse paciente, a gente só evolui postura e faz treinos em PO em pacientes que a gente sabe que tem uma estabilidade clínica, que a chance de ter algum tipo de intercorrência é muito baixa, então não são todos os pacientes que a gente tira. Mas o que proporciona a gente fazer essa reabilitação, eu diria que mais diferenciada no grupo de hemodiálise, né? Como eu falei com vocês, eu vou citar um dos exemplos, né? A gente tem uma máquina de última geração que proporciona estabilidade para esses pacientes. Ao mesmo tempo, a gente tem um grupo multiprofissional voltado totalmente para o paciente. Então, a gente tem a nutricionista, que está em tempo integral com esse paciente, fazendo tabelas nutricionais de acordo com a sua necessidade, de acordo com os exames laboratoriais. A gente tem uma clínica médica muito boa no diagnóstico e tratamento. A gente tem a psicologia, que acompanha esse paciente desde o momento que ele coloca o pé pela primeira vez no centro de hemodiálise. E a gente tem agora, né, o papel da fisioterapia. E quando a gente está fazendo essa atuação, a gente tem toda uma equipe ao nosso redor, que são os técnicos de enfermagem, de prontidão para dar supervisão. Então, assim, a gente tem uma sincronia muito boa de equipe, né? A gente tem uma qualidade de atendimento que é muito bacana, que permita com que a gente faça esse tipo de terapia. Bom, a gente também trabalha o condicionamento cardiorrespiratório desses pacientes. A gente utiliza muito o guideline de reabilitação cardíaca, né, pensando que
né, esses pacientes podem vir a evoluir com complicações cardiovasculares, a gente pode sim prescrever frequência cardíaca alvo, né, com treinamento aeróbico através dos testes submáximos, não tem nenhum problema, pelo contrário, porque a gente não tem nenhuma diretriz voltada para fisioterapia na hemodiálise, mas a gente tem diretrizes super bem descritas e consolidadas sobre a importância do condicionamento cardiorrespiratório. E aqui a gente está fazendo um treino aeróbico, a gente usa esse círculo, né, que é super fácil, assim, de levar para um lado para o outro. Claro que quando a gente não pode transferir esse paciente, a gente faz reabilitação na poltrona, e a gente usa a criatividade, vocês podem colocar eletroestimulação associada ao exercício, uso de faixa elástica, halteres e tudo mais, não tem problema. Treino de função, treino de sentar e levantar. A gente só não coloca os pacientes para plantar bananeira porque não tem como, mas se dependesse deles também eles topariam, porque os nossos pacientes, eles são super comprometidos, assim, com a reabilitação, eles topam os desafios, enfim, eles são incríveis mesmo, assim, é muito prazeroso atendê-los. E aí, a gente também, aqui eu estou fazendo, na verdade, um treino de mobilidade com o paciente, porque a gente não visualiza o paciente, como eu falei com vocês, ele não é só renal, entendeu? Às vezes eles chegam com outras questões, né? Ou uma dor na coluna, ou porque caíram e machucaram o joelho, ou por uma lesão ortopédica, e aí a gente também faz essa abordagem na intenção de reduzir a dor desse paciente. Então, por exemplo, o meu paciente, às vezes ele se queixa de dor na coluna, porque a atividade dele, né, ele trabalha no sítio, né, e ele exerce várias atividades, e você sabe que quem planta, que quem colhe, né, não dá para você falar para a pessoa ser um robozinho, e você orienta sobre exercícios, né, para você auxiliar, mas ele sempre vinha com uma queixinha de dor, e aí eu resolvi fazer um treino de mobilidade com ele, esse paciente está com catéter. Treino de mobilidade de coluna. A gente também orienta esses pacientes, né, a gente costuma fazer uma cartilhazinha, né, de forma individualizada, quais exercícios que eles podem fazer em casa. A gente também utiliza meios de analgesia, a gente tem o TENS, a gente tem recursos para liberação miofacial, ultrassom. Só mais um exercício de mobilidade de coluna. Bom, e aqui, na verdade, eu resolvi trazer um relato de uma paciente que é muito, muito querida. Eu estava até conversando com o pessoal da Liga, que ela, na verdade, ela é psicóloga e a gente troca as terapias, né? Ela faz um pouco de psicologia comigo, eu faço um pouquinho de fisioterapia com ela, e ela vem trazer um relato para vocês, falando um pouquinho da fisioterapia. A Sandra é uma pessoa, assim, muito incrível, assim, ela tem uma autoestima muito bacana, ela passou por muitas oscilações, muitos desafios na vida dela, e ela soube lidar todos, assim, de uma forma brilhante, e eu vou mostrar para vocês. É com a Larissa que vai ter que rodar aí, porque não está rodando aqui. Vamos lá, vou começar a apresentar aqui. Tá bom. Eu acho que eu vou parar a minha, então, né, Lala? Isso, tá. Para aí, por favor, aí eu começo aqui. Beleza. Aí vocês só me deem um feedback se tá dando para ver, tá? Se tá saindo áudio, por favor. Tá dando para ver, Lari, mas não tá saindo áudio, não. Tá, vamos ver. E agora? Agora tá.
Saiu aqui, perdão. Voltam os 3 slides, lá. Tá travando aqui. Só um minutinho. Agora vai. Olá, meu nome é Sandra Cardoso, Sandra de Oliveira Cardoso. Eu sou psicóloga clínica, atuante, atendo preferencial e online e faço hemodiálise. As condições que me levaram a tal não vêm ao caso, mas eu estou aqui para fazer um depoimento que eu acho que é bastante interessante. Eu tive a grata satisfação de, quando comecei a fazer hemodiálise, notar que havia fisioterapia durante a minha sessão de hemodiálise. É uma coisa nova, já que eu fiz hemodiálise anteriormente, e isso não acontecia. A gente ficava lá paradinha durante 3, 4 horas, e agora eu percebo que essas intervenções com a fisioterapia, que começaram com exercícios respiratórios, porque eu estava bastante debilitada, e culminaram em exercícios físicos que me dão a sensação de estar em plena atividade. É muito bom, agradeço muito a minha físio, a Thaís, que me proporciona essa atividade. Gostaria que todos considerassem essa possibilidade. Muito obrigada. Pode seguir aí, tá? Gente, pode passar deixa eu voltar aqui, né? Só um minutinho. Isso. Aproveita se quiser responder depois as perguntas, voltando em algum slide, facilita. Ok, tá bom. Eu não sei nem se eu passei do tempo aí, né? Eu só tô falando. Vou acelerar aqui um pouquinho. Então, o que a gente observa, né? Quando a gente chega, né, os pacientes, eles têm um pontinho de interrogação, né? E aí nós, como equipe multiprofissional, a gente planta a sementinha do bem. E ele começa a melhorar, começa a ficar ativo, disposto. Aí ele pensa, ops, né? Eu estou aqui me tratando porque eu quero viver. Eu não vivo para me tratar. Então, aí você inverte a chavinha, né? Então, isso que é muito legal do nosso papel e não só do nosso trabalho em equipe multiprofissional, gente. A gente não trabalha sozinho, né? Então, esse paciente na clínica NefroStar, ele recebe carinho desde o momento que ele coloca o pé fora de casa, porque ele é recebido pelo seu motorista, né? A clínica, ela oferece esse carinho, né, de ir buscar o paciente até a sua casa. Quando ele chega, né, ele tem uma recepção calorosa pelas meninas da recepção. Bom dia, boa tarde, como você está? A gente tem as copeiras que fazem, assim, gente, uns lanches maravilhosos, assim. Eu queria comer aquele lanche todos os dias, porque realmente tudo muito... Tem um cuidado ali, né? Todo esse cardápio é montado pela nutricionista. Então, você tem uma qualidade de atendimento, né? A gente conta com uma equipe de médicos e enfermagens que tem um diagnóstico, um tratamento extremamente diferenciado, né? Uma clínica individualizada. A gente tem a nutricionista, que eu falei com vocês, quando esse paciente chega, né, ela faz a avaliação da composição corporal, ela faz uma tabela, o consumo alimentar e, consequentemente, uma tabela nutricional. Também vou utilizando os marcadores laboratoriais para ser um pouco mais direcionada à necessidade do paciente. A gente conta com uma assistente social, né? Ou seja, esses pacientes, quando, por exemplo, né, muitos têm duvidazinhas assim, será que eu não posso viajar mais? Será que eu posso viajar? E a assistente social ajuda eles nesse processo, né? Marca os locais de desejo de viagem, ela entra em contato com os centros de hemodiálise para que esse paciente, né, ele possa viajar. Então, assim, a gente tem um trabalho muito incrível. E com a psicologia, que eu sou super fã, eu já fui paciente, e eu trabalho desde sempre, desde a minha residência com a psicologia, e é o que eu falo, assim, às vezes o paciente, ele tem músculo, ele tem força, mas se ele não tem cabeça, gente, ele não vai fazer, entendeu? E aí eu aproveito, né, eu deixei esse espaço em branco,
aproveito e passo a minha fala para a psicóloga, que vai contar um pouquinho a sua atuação no Centro de Hemodiálise e como que é essa etapa de adaptação dos pacientes quando eles recebem o diagnóstico. Estão me ouvindo bem agora? Primeiramente, falar que eu não sou Alice, eu estou registrada como Alice, mas eu sou Alessandra. Assisti a apresentação da Thaís, brilho o olho, porque o dela brilhou aqui, chegou até aqui em casa. Como eu falei um pouquinho para vocês, para mim é um privilégio poder estar trabalhando com a Thaís, com o Luiz, com a equipe Multi. Eu sei que vocês agora estão no processo de graduação, ainda tem um tempo. Acredito que vão se apaixonar por todas as áreas, né? Quando a gente gosta do que a gente está estudando, o que aparecer, nossa, eu quero ser isso, não, eu quero ser aquilo. E a hemodiálise, a fisioterapia na hemodiálise é nova. E a gente está fazendo todo um movimento, os meninos estão fazendo um trabalho incrível para que a gente consiga regulamentar para que ela seja obrigatória. Porque o ganho dos pacientes é, assim, surreal, né? Usando uma palavra atual agora. É muito interessante. Vou falar um pouquinho para vocês do papel do psicólogo. A gente sempre ressaltando que trabalhamos com uma equipe multiprofissional. O psicólogo, um pouco anterior ao paciente iniciar o processo de hemodiálise, muitas vezes ele ainda está fazendo uma dieta, ele está tentando segurar para não ir para a máquina. Então, o psicólogo atende eles, a gente faz um grupo bastante interessante de pré-diálise, onde a gente vai apresentar a clínica, a gente vai apresentar a própria máquina de hemodiálise, porque eles não conhecem. Vamos acolher todas as angústias, as incertezas, colocá-los em contato com pacientes que já fazem hemodiálise, para eles tirarem todas as dúvidas deles. Vamos dizer, então, que esse paciente passou da pré-diálise e agora ele é um paciente que está fazendo hemodiálise com a gente. Igualmente, ele vai ser avaliado, ele vai ser acolhido. A equipe de fisioterapia está fazendo um trabalho fantástico com eles. A gente nota, inclusive, a diminuição de medicação, né, com a fisioterapia. Eles param de tomar, muitas vezes, o remédio para a própria diabetes, ou diminuem, remédios para o coração, sentem menos cansaço, porque são pacientes que estão o tempo todo cansados, embora não estejam em movimento, né? Para brincar com os netos, para brincar com os filhos, para poder viajar, ajuda demais. E muitos pacientes agora estão fazendo a fisioterapia fora, foram para academias. O que prejudicou um pouco a gente foi a pandemia, né? Que eles são grupo de risco, então dá uma segurada. Mas, assim, a qualidade de vida é incrível. Vou pegar um gancho do que a Thaís falou, que a gente costuma dizer que a gente não trabalha a doença que o paciente tem, e sim o paciente que tem a doença. É muito diferente. A cabeça e o corpo estão super ligados, e um não funciona sem o outro, não adianta. Então, a gente busca estar fazendo esse trabalho com o paciente. Uma das coisas mais difíceis que a psicologia encara é assim, a gente não pensa que a gente tem um rim porque ele está sempre funcionando. A gente imagina que o nosso rim funciona 24 horas por dia. E dos nossos pacientes em hemodiálise, ele só funciona durante o período em que o paciente está dialisando. Então, é um curto espaço, né? Tem alguns efeitos aí, né, indesejados, enfim. Então, a gente costuma fazer, o paciente costuma negar primeiro, para depois ele chegar num processo de aceitação. Então, eu queria pedir também para a gente mostrar um pouco um vídeo. Eu queria que vocês assistissem e depois eu queria falar um pouquinho sobre ele, o que ele passou para vocês. Tá? Vamos lá, vou começar aqui. Tá, joia. Tá dando para ver? Sim. Experimento
uma coisa nova, Homer. Experimente uma coisa nova, Homer, no que pode lhe fazer mal, Homer. Eu nunca vi falar de uma cocelete envenenada. O que devo ser eu é dar notícia. O que devo ser eu é dar notícia. Não é preciso, doutor. Conheço mais com uma palma da mão. São boas notícias. São boas notícias. Não, Sr. Simpson. Se de fato consumiu veneno de baiacu e, pelo que o mestre me falou, é bem provável. 24 horas. O senhor tem 24 horas de vida. 24 horas? Bem, 22. Lamento tê-lo feito esperar tanto. Mas eu vou morrer, eu vou morrer. Não sentirá nenhuma dor até o momento. Não sentirá nenhuma dor até o momento. Na noite de amanhã. Desliga o seu microfone e começa de novo, porque tá dando eco, ou o do vídeo. Tá. Vê se melhora. Fala para mim, por favor. Experimente uma coisa. Tá melhor? Experimente uma coisa nova, Homer, no que pode lhe fazer mal, Homer. Eu nunca vi falar de uma cocelete envenenada. Sua esposa concordou que devo ser eu a dar notícia. Não é preciso, doutor. Conheço mais com uma palma da mão. São boas notícias. Não, Sr. Simpson. Se de fato consumiu veneno de baiacu e, pelo que o mestre me falou, é bem provável. O senhor tem 24 horas de vida. 24 horas? Bem, 22. Lamento tê-lo feito esperar tanto. Mas eu vou morrer, eu vou morrer. Mas ele serve de consolo. Não sentirá nenhuma dor até o momento, na noite de amanhã, quando o seu coração explodirá de repente. Agora, uma certa ansiedade quanto à morte é normal. Pode esperar passar por 5 estágios. O primeiro é a negação. De jeito nenhum, porque eu não estou morrendo. O segundo é a raiva. Ora, seu miserável! Depois disso vem o medo. E o que vem depois do medo? O que vem depois Negociação. do medo? Doutor, tem que me tirar dessa, o senhor será recompensado. E, finalmente, aceitação. Bem, todo mundo morre um dia. Sr. Simpson, seu progresso me espanta. Devo sair e deixar os dois a sós. Talvez esse livreto o ajude. Então você vai morrer. Espero que tenha dado para escutar. Bom, quando a gente tem uma notícia ruim na nossa vida, a gente passa por um processo de negação. Não, isso não está acontecendo comigo, não está acontecendo com meu parente. A negação, na psicologia, é um mecanismo de defesa positivo. Enquanto eu não consigo entrar em contato com aquela situação nova, seja ela boa, seja ela ruim, eu nego, até que eu esteja preparado para poder seguir em frente e ver o que vai acontecer comigo. Aí vem a raiva, né? Como até o Homer foi lá, né, pegar o médico. Eu estou com raiva do que está acontecendo comigo. Por que comigo? Eu sou uma pessoa tão legal, né? Fulano não é bacana e eu estou passando por isso. Só que essa raiva não adiantou, porque eu continuo aí com as minhas condições. Aí eu vou barganhar. Geralmente, a gente barganha com Deus. Eu prometo que se meu rim voltar, por exemplo, né, a gente está falando de rim, que meu rim volte a funcionar, eu vou fazer caridade, eu vou até a Aparecida do Norte, eu não vou mais comer chocolate, enfim, a gente tenta alguma barganha e alguma negociação para que a gente saia dessa situação. Mas, novamente, ela não adianta, né? Aí a gente vai para um processo de depressão. A depressão é muito importante, desde que não exacerbada, claro, para que eu entre em contato com o que está ocorrendo de fato comigo. Então, eu estou deprimido, por quê? Porque eu vi que essas coisas que estão acontecendo estão me magoando. E essa depressão vai fazer com que lá na frente eu consiga aceitar. Quando eu consigo aceitar a minha condição, a minha doença, enfim, eu vou reunir recursos para que eu possa estar lutando, né, ao meu favor. Então, assim, lógico que não são todos os pacientes, né, todas as pessoas que passam necessariamente por todos esses processos. Tem gente que fica muito tempo na negação. Nós temos, né, pacientes que já fazem hemodiálise há mais de 2 anos e ainda estão negando, né? Enfim, é um processo nosso. E o trabalho da psicologia entra bastante aí, para que o paciente consiga enxergar que a hemodiálise, ela não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Que bom que eu tenho essa máquina que vai me fazer reviver. Tem pacientes, até nesse grupo pré-diálise que eu citei para vocês,
que iriam começar. Uma vez começado o tratamento, eles falam, puxa, por que eu não comecei antes? Porque a melhora vem muito rápido. Então, quando a gente está trabalhando com essa equipe multiprofissional, essas fases todas, até que chegue a aceitação, elas são mais fáceis, né, vamos dizer assim, de acontecer. Quando a Thaís está na sala, eu gosto muito de entrar, eu brinco com os pacientes, eu faço assim para eles, que eles estão, né, que eu estou orgulhosa, que eu incentivo, eu motivo, né. Os físios são muito importantes, vocês estão sempre perto dos pacientes, vocês tocam os pacientes, vocês fazem um vínculo muito importante. E a Thaís me traz bastante, o Luiz também, a Lê, hoje eu notei o fulano não está legal, né? Ou ele está dormindo muito, porque às vezes o sono também é uma fuga, ele está dormindo muito, hoje ele não quis fazer a físio, ele sempre quis, então a gente trabalha em conjunto. Aí eu vou lá com jeitinho, vou conversar com esse paciente. Tem muitas vezes também que a gente vê diretamente relacionado à nutrição, o paciente tem umas restrições muito importantes. Se ele está fazendo uso de algumas substâncias que sobe o potássio, sódio, enfim, o fósforo, eles vão ter reações corporais que podem sim o impedir de fazer a fisioterapia, de ter uma vida, né, uma qualidade de vida. Então a gente acaba trabalhando todo mundo junto, fazendo vários grupos, né? Eu não vou me ater muito a falar da psicologia, porque senão eu ia ficar aqui o ano inteiro, porque eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Mas eu queria dizer assim, para mim é um privilégio. Eu sou psico-oncologista, eu fiz uma pós-graduação, eu trabalho com pacientes com cânceres familiares, e agora estou, né, vai fazer 3 anos nessa área de nefrologia. São pacientes crônicos, têm muitas coisas em comum. Mas o privilégio de trabalhar diretamente com a fisioterapia eu tenho tido agora. E, assim, faz toda a diferença. Então, vejam com carinho cada área que vocês forem aprendendo na faculdade. Pensem também na hemodiálise. Dá para a gente fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Venham, que a NefroStar está esperando vocês, né? E me colocar à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, né? A gente passa o contato, procura os encontros aí. E como eu sempre gosto de terminar minhas apresentações, embora seja uma frase que possa ser conhecida por muita gente, do Chico Xavier, independente de religiões, eu gosto muito que ele fala que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, toda pessoa pode começar agora e fazer um novo final. Né? Eu acho que isso fica como lição para tudo na nossa vida. Tá bom? Obrigada, meninos. Obrigada. Perfeito, Helena. Bom, gente, ainda não acabou, tá? Vocês não sabem, mas temos um colega e paciente aqui presente, né, da nossa clínica, é o nosso modelo também, tá? Que é o Valdeci, que é um paciente incrível, super comprometido com a terapia, topa todos os desafios da fisioterapia. E eu queria convidar você, Valdeci, para falar um pouquinho. E tem uma voz incrível também, né? Que é boa de ouvir. Sim. Valdeci. Tá ruim? Tô conseguindo ouvir. E ver tá difícil, né? Não, dá pra Não, tá dando certinho. Então tá bom. Então, eu já faço... meu nome é Valdeci, eu já estou na NefroStar há 3 anos, vai fazer 3 anos. Eu venho de outra clínica, né? Um total de 5 anos e 4 meses, 5 anos, mais ou menos, que eu faço hemodiálise. Então, na outra clínica não tinha fisioterapia, né? Então, era como foi dito, você ficava de 3 a 4 horas lá, outros pacientes, né? Eu sempre fiz 2 horas de segunda a sexta-feira. É um dos tratamentos, né, que eu acho que melhor dão resultado, né? Então a gente consegue ter uma brecha maior para tomar um pouquinho mais de água, né?
Então, isso ajuda muito na qualidade de vida, né? E a fisioterapia veio só para acrescentar, para ajudar. Então, antes, como todo mundo, eu tinha medo de pegar peso por causa da fístula, tinha medo de fazer exercício e passar mal, e a fisioterapia veio para mostrar que não tem nada a ver, né? Então, antes dessa pandemia, comecei a fazer atividade física, ia para academia todos os dias, comecei a aumentar gradativamente a carga de peso, tanto de perna quanto de braço, né? E me sentia muito bem, né? Assim, aumentou a minha disposição, aumentou a minha vontade de você levantava mais disposto, né? Porque tem tudo isso. Então foi muito bom. Infelizmente veio a pandemia, a gente teve que se afastar um pouco, mas a fisioterapia está ali ajudando, né? A ganhar massa magra, a perder a massa gorda, né? As pernas estão ficando mais fortes, né, Thaís? E assim a gente... Hoje você sofreu, né, um pouquinho. Hoje foi... Eu falei assim, gente, tava difícil cansar o Valdeci. Eu falei, gente, eu vou ter que aumentar esse peso, né? Aí eu falei, gente, compra um pouco mais aí, ó, aumenta esse peso da caneleira, né, Valdeci? Mas foi bom, é bom porque assim, é desafio, né? Não adianta você ficar que nem levantando 4 quilos, né? Então, dobramos, né? Então, é bom, é desafio, né? E isso vale a pena, né? E ajuda muito na qualidade de vida, de verdade. Então, como a Alessandra disse, como a Thaís está dizendo, eu acho que é interessante esse ramo, vamos dizer assim, né? Infelizmente, não são todas as clínicas que possuem, né? E eu agradeço demais estar na Nefrostar e poder ter esse tipo de tratamento, né? Gostaria muito que todos tivessem o tratamento que eu tenho, né? É muito significativo, muito bom. Então, é isso, né? Acho que é abrir a cabeça das pessoas, né? Para que elas implementem isso nas clínicas, né? E isso sirva de exemplo, né? Então, a gente precisa disseminar essa ideia com exemplos, né? De que dá certo, de que é bom para o paciente, né? É bom para a qualidade de vida dele, né? É isso. Obrigado. Obrigada, Valdeci, pelo carinho. O Valdeci é uma pessoa super comprometida, assim, com a terapia. A gente tem uma troca muito boa, né, durante as sessões. E eu acho que a gente tem que pregar, gente, a qualidade de vida, né? Parar de falar de doença, doente, né? Pelo contrário, vamos inverter, né? Você pode sim fazer atividade física, você pode fazer academia, você pode fazer natação, né? Você pode sim trabalhar. Então a gente tem que mudar a chavinha, né? E a gente lida com um público muito heterogêneo. Então a gente tem pacientes jovens, né? Como a gente, né? E aí que papel da psicologia entra de forma brilhante também, permitindo, né, a adaptação desses pacientes. Enfim, alguma dúvida? Eu deixei um último slide com algumas dúvidas que vocês fizeram na enquete. O que vocês preferem que eu passe primeiro? Thaís, eu posso interromper? Pode. Eu vou aproveitar a sua fala e junto com a do Valdeci, porque eu acho que tem a ver. Tem um questionamento aqui no chat que fala assim, é da Tainara, e ela pergunta, como pensar na fisioterapia, na hemodiálise, só que no SUS? Porque você vem falando bastante da clínica que você trabalha, que o Valdeci é atendido, mas como a gente pode trabalhar com isso no desafio que é trabalhar no SUS, né? Não sei se você tem alguma dica. Então, é engraçado você perguntar, porque os nossos pacientes, eles têm um grupo, né, de todos os pacientes que fazem hemodiálise do Brasil, né, e eles trocam informação, e a maioria dos centros de reabilitação não tem fisioterapia, e aí eles tentam buscar formas para implementar, mas é o que eu falei com vocês, assim, infelizmente, não é obrigatoriedade. Então, isso é um desafio para nós fisioterapeutas, e eu diria, assim, que é uma área que a gente pode explorar e crescer profissionalmente, porque a gente tem área e a gente tem mercado, a gente tem muitas clínicas, a gente pode levar qualidade de vida.
Então, o SUS, de fato, assim, eu estou falando para vocês, assim, de uma clínica premium, né, que prioriza a qualidade do paciente. O SUS, a gente sabe que ele é muito lindo na teoria, mas na prática não é aquilo que acontece. Existe, sim, uma discrepância. Eu não tive experiência no SUS, mas eu escuto relatos sobre. Eu acho que, assim, se vocês pensam em inserir nesse mercado, eu acho que vocês podem, inclusive, levar propostas de implementação do serviço de fisioterapia, né? Mostrar para o médico, né, qual que é a importância, levar ciência, né? Qual que é a importância, você reduz, gente, a chance de internação, né, de mortalidade desses pacientes. Os nossos pacientes, eles não internam por questões renais, entendeu? São por outras questões. Então, eu acho que você tem que levar um bom argumento, né? E a gente tentar mobilizar o máximo de número de fisioterapeutas para a gente conseguir as assinaturas, né? O prefeito reconhecer. É isso. Obrigada, Thaís. Tem mais perguntas, mas se você quiser seguir com o seu slide, depois eu retomo. Não, tá bom? pode perguntar, fica à vontade. Continuar? Ah, tá bom. Thaís, a Letícia pergunta como fica a situação dos vasos sanguíneos durante a hemodiálise e o que é essa intradiálise? O que é a intradiálise? A sessão de hemodiálise ou a fisioterapia intradiálise? Lê, se você puder descrever melhor. E a outra pergunta dela é como fica a situação dos vasos sanguíneos durante a hemodiálise. Durante a saída e entrada pela fístula arteriovenosa, então, quando a gente faz uma anastomose, vocês viram que eles fazem uma conexão da artéria com a veia? Né? E a punção, ela acontece na veia. Por que tem essa conexão da artéria? A artéria, ela é mais calibrosa, ela gera mais pressão e ela faz com que a veia dilate, né? E tem um processo de maturação da sua parede do vaso, né? Quando o paciente confecciona uma fístula, o que a gente orienta para ele fazer? Exercícios, né? Na intenção de aumentar a vasculatura e maturar essa fave. Então, assim, na maioria dos casos, você não tem alteração nenhuma. Claro que existem pacientes que têm uma fístula em um vaso mais sensível, acontece de perder também, mas, assim, são poucos os casos. Mas por essa questão, essa confecção que é feita, né, no centro cirúrgico, você tem um ótimo processo de hemodiafiltração. E é isso. Entendi. E ela pergunta sobre o que é intradiálise nas duas situações que você pontuou. Tá. Fisioterapia intradiálise é quando a gente faz exercício físico no momento que ele está fazendo o processo de filtração do sangue. Tá? Então, ele está conectado à máquina de hemodiálise e é nesse momento que a gente atua. Então, a fisioterapia ela pode atuar intradiálise, que é no momento do tratamento, e interdiálise, ou seja, que é fora da máquina de hemodiálise, entre uma sessão e outra. E, na verdade, o processo, né, de trabalho da máquina, a gente fala que é intra, que é o processo de hemodiafiltração, na verdade, a conexão do tratamento ali, né, de fato. Entendi. E, Thaís, temos mais perguntas. A Luana Moreira pergunta qual o tempo, em média, de cada terapia fisioterapêutica, ou é individualizado? É individualizado. A gente tem um grupo bem heterogêneo, então a gente tem idosinhos, a gente tem jovens que a gente pega para valer, entendeu? Então, às vezes, o tempo de terapia é 1 hora, né? Mas, assim, geralmente, o mínimo é assim, de 30 minutos a 60 minutos de terapia. Tá? Então, a gente costuma diversificar um pouco, faz treinamento anaeróbico, depois aeróbico, e aí que é o bacana, né? Porque você atende com qualidade. Né? Você, por exemplo, às vezes no SUS, o que acontece? Você tem muitos pacientes e você não consegue levar uma fisioterapia de qualidade, né? Você tem que resolver com 10, 15 minutos, né? E aí isso é um desafio para a gente também.
Entendi. E a última pergunta é da Isabela Liba. Ela pergunta: Li, que podemos fazer compressas fria e quente no braço da fístula? É recomendado? Se sim, por quê? Então, eu vou falar o que eu vivencio na prática, né? Geralmente, o gelo, né, ele entra após a confecção da FAV, né? Ou quando esse paciente é puncionado pela primeira vez, que fica edemaciado, com hematoma, região, e a equipe de enfermagem coloca o gelo, né? Mas fora isso, se você não tem sinais flogísticos de hematoma, eu não vejo necessidade. Agora, em relação à compressa quente, assim, eu particularmente não colocaria, pensando que você tem um processo inflamatório ali, eu optaria pelo gelo. Foram essas as perguntas, Thaís. Se você quiser seguir, agradeço. Tá bom, eu vou puxar aqui as perguntinhas que vocês fizeram também. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, né, uma das perguntas, né, o paciente deve fazer restrições durante o tratamento? Quais? Eu diria que a maior restrição é hídrica, né, ingestão de líquido. Então, é o que eu falei, esses pacientes têm uma taxa de filtração glomerular reduzida e, consequentemente, né, urinam menos, mas isso varia de acordo com o paciente. Então, por exemplo, qual que é o cálculo que eles fazem? Eles fazem o quanto de urina, o quanto esse paciente urinou no período de 24 horas, mais 500 ml de água. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem uma restrição de 500 ml por dia de água, né? São 2 copos de água. E aí ele tem que quantificar isso nos alimentos, na água que ele ingere. Então, é um pouquinho, eu diria que esse é o fator limitador, principalmente quem mora no calor, né? E algumas questões alimentares também, que são todas orientações feitas pela nutricionista. Então, a nutrição, ela busca fazer um cardápio de alimentos que não tenham tanto potássio, não tenham tanto fósforo, né? O processo de cozimento dos alimentos também é diferente, ou seja, por exemplo, uma batata, né? Eles têm que passar 3 vezes pela fervura da água. Então, eu diria que talvez essas restrições, né, bebida alcoólica não pode, né, mas assim, de vez em quando, né, gente, eu tô falando aqui, mas, né, teoricamente você não pode, né, beber bebida alcoólica. Eu diria que mais essas restrições, tá? Ale, quer acrescentar mais alguma coisa que você está visualizando? Eu diria que ele tem as restrições, mas o que a gente costuma dizer também é que eles precisam viver, né? Então, é muito com a nutricionista. Falar, mas de vez em quando tudo bem. Porque quando chega na segunda-feira, os nossos pacientes vêm bem pesados. Tem gente que vem com 8 quilos a mais de sexta para segunda, de tanto que ingeriu líquido, principalmente agora o verão, é muito complicado para eles. Né? Para a gente já é, mas que assim, tudo na vida da gente é um equilíbrio, né? Então, claro que assim, uma vez ou outra eu tive uma situação especial, um casamento, uma festa, enfim, né? Eu vou, mas com parcimônia, depois eu vou contar isso para a Nutri, né? Ela vai adequar mais uma vez a minha dieta, enfim. Mas acho que tudo na vida da gente, porque senão a gente vive em função do tratamento que a gente faz. E o foco é a qualidade de vida, né? Todo o equilíbrio é... Sim. E aí, Valdecir, quer falar alguma coisa sobre a sua percepção? Oi, desculpa, travou. Então, acho que a maior restrição mesmo é líquido, né? Você ter que contar mesmo, né? O café que você toma, a água que você bebe, até imaginar o líquido da fruta, né? Então, acho que a maior dificuldade, ainda mais nessa época de calor, realmente é o líquido, né? Então, eu coloco limão nas forminhas de gelo, chupo gelo, né? Para minimizar a vontade, né? De beber água.
Mas tem dia que, olha, não dá, né? Quando está muito quente, né? E você termina exagerando um pouco a mais. E como a Lê falou, pacientes que fazem dia sim, dia não, né? 3 vezes por semana, chegam muito mais pesados, eu acho, né? Eu, como faço todos os dias, então é isso que eu disse, né? De ter o privilégio de poder beber um pouco de água a mais, porque no dia seguinte eu já estou de volta para fazer hemodiálise. Então, isso ajuda, né? Mas é isso, né? E não pode beber, não pode comer comida gordurosa, evitar enlatados, embutidos, né? Que são os vilões, né? Que tem muito sódio, né? Então, é isso. Mas você aprende, você descobre novos sabores, você faz outras receitas, usa muito mais tempero, né? Tem um sal de ervas, né? Que você termina fazendo para temperar. Então, você também descobre outros sabores, né? Então, é tudo uma questão de adaptação. Se quiser mudar, diversificar, você tem possibilidade, tudo tem, né? É isso. Perfeito. Vou voltar aqui e vou passar rapidinho, tá, para vocês, gente. Sobre evidências, né? Enfim, conheço muitas evidências, mas nenhum guideline, né? Você tem algum? Então, assim, desconheço algum voltado para fisioterapia e hemodiálise, mas é o que eu falei com vocês, o CAGIGO é um bom guideline que aborda todo o tratamento desses pacientes que fazem todo o estadiamento, né, incluindo o tratamento desses pacientes. Eu posso enviar para vocês depois, quem quiser. Existe alguma especialização, residência na área? Então, desconheço também, inclusive eu procurei sobre, falaram que tem no HC, assim, mas eu não consegui essa informação. Eu vi alguns cursos aleatórios na internet também, que não me despertaram muito interesse, mas assim, pós e residência voltado diretamente para fisioterapia e hemodiálise, não tem. A possibilidade de integrar o tratamento e o cuidado ao paciente com as práticas integrativas, não só tem, como deve, eu acho extremamente importante para ele, né? É claro que uma vez, por exemplo, o paciente que tem FAV, né, uma vez que você prescreva a intensidade de carga que ele coloca nesse membro, para mim não tem nenhum problema. Por causa da COVID, houve mudança nos protocolos ou conduta desses pacientes. Na nossa clínica, o nosso único cuidado foi aumentar as medidas de prevenção, de cuidado, que foram adotadas pela COVID. Mas, assim, clinicamente, não mudou nada. Tratamento medicamentoso, enfim, é só o cuidado mesmo que a gente teve que adotar com esses pacientes dentro da clínica. Bom, gente, acho que é isso. Alguma pergunta mais? A gente falou muito, eu sei. E passou do tempo. É porque tá bom o papo, gente. Tá muito bom mesmo. Se todo mundo... A gente queria, na verdade, a gente já tá finalizando, a gente já tá com alguns minutinhos só. E aí, o que a gente queria pedir, a gente já fez isso no último encontro. Quem quiser e quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto e registrar esse segundo encontro da LAFSCar. Deixa eu me arrumar. Mas quem não puder também, não quiser... Deixa eu parar aqui, interrompeu. Aparece a bolinha, tá bom. Pronto. Vamos lá, 1, 2, 3. Se alguém mais puder tirar aí também, para sair umas bolinhas diferentes. Pronto. Deu? Então, tá bom. Deu certo. Gente, olha, muito obrigada, de verdade, eu adorei conhecer vocês também. Eu espero que vocês tenham um futuro brilhante. E, olha, eu estou super de portas abertas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, Lala, se quiser passar meu contato para quem tiver interesse também, não tem problema. Futuramente, se vocês quiserem conhecer também a Clínica NefroStar, eu posso conversar lá para levarem vocês, tá? Vocês podem entrar em contato. E é isso, eu agradeço, gente. Eu adorei conversar, trocar um pouquinho de informação com vocês. Poxa, que legal. Nós que agradecemos. Agradecemos a você, agradecemos a Alessandra, a presença do Valdecir também.
muito importante, tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso conhecimento. Obrigada, viu? Gabi, alguma coisa? É isso por hoje, gente. Muito obrigada de novo, Alessandra. Perdoa errar seu nome. Agora eu não erro mais. Thaís, muitíssimo obrigada. A gente da Liga, com certeza, vai te chamar mais vezes. A gente vai entrar em contato com você, vai encher muito saco ainda de vocês duas. Ai, por favor, a gente adora. A gente... Quando tiver uns eventos presenciais também, a gente te chama para vir para a Baixada Santista, pegar uma praia e falar um pouco de cardio. Então, combinado. Obrigada, sucesso para vocês. Obrigada. Gente, os certificados a gente vai enviar igual foi da outra vez, tá? Então, é de 15 dias a 30, porque a gente vai pedir a assinatura das coordenadoras do curso, né? Mas todo mundo que ficou presente, a gente vai enviar os certificados. E fora isso, muito obrigada pela presença e por terem participado até agora. Valeu, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Tem que parar a gravação, né? Vou pausar aqui.